Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só pessoal, o que foi que eu fiz? Eu mandei já para vocês dois textos, né, da nossa aula de hoje, para a direção repassar para vocês. O primeiro texto, The Bright Side of Things, e o texto que a gente vai analisar. Ele não tem um título específico, mas ele vai abordar essa questão aí, essa pergunta na verdade. Are you an optimist or a pessimist? E nós vamos tratar especificamente desses dois assuntos aí, Read Comprehension and Discourse Marks, então a compreensão textual e os marcadores de discurso da língua inglesa. Essa nossa aula está baseada aí nessa biografia aí embaixo, nessa bibliografia abaixo aí. Ambos os livros do Amadeus Marques. O Amadeus Marques, que é um autor que sempre publica livros para as escolas públicas em particular. Então tem aí esse Prime Time e o Learn and Share in English. Esse Learn and Share in English é o livro que vocês estão utilizando por 4 anos, né, na escola pública, ok? No caso, vocês do ensino médio, 3 anos. Então vamos lá, pessoal. Tá aí o nosso assunto, a gente começa com essa pergunta aí. Are you an optimist or a pessimist? Ok? Então vamos lá. Então olha só o texto aí, tá? Pra gente tentar ler junto. Eu dividi ele em 3 partes. Então vamos ver essa primeira parte aí. Vamos acompanhar lá. Ele está enumerado, né? De 5 em 5, 20 linhas. Então diz assim o texto, ó. Eu não vou traduzir ainda, não vai dar tempo de a gente traduzir. A gente vai traduzir algumas coisas só. Por isso eu mandei o texto antes para vocês se familiarizarem com ele. Em função de que as videoaulas não podem ser muito longas, né? Então vamos ver lá. Some people don't know how to react when times are difficult, but those times can be considered difficult or challenging, depend on your perspective, your attitude to life, the way you react to a new situation, especially a difficult or challenging one, can make a difference. There are two ways to look at every situation in life. Então a primeira aí da xícara, né? E a segunda, a xícarazinha falando aí. Olha o que ela diz. Is the cup half empty? Is the cup half empty? Or is the cup half full? Linha 5. It is amazing. Linha 5 aí. It is amazing how your perception can be changed by your attitude. For example, think about God and then look at these letters. Nowhere. Nowhere. You can read those letters as one word and assume that God is nowhere. But you can also look at those letters from another perspective and believe that God is now here. Optimists always try to look at things from a positive point of view. They don't ignore the dark side of things, but they choose the other side. On the other hand, pessimists always see the negative side of things. A pessimist don't believe in luck. Passar aqui. Então aí, continuando aí, né? Follow this advice and improve your life. Believe in yourself and in your values. Set goals for your future, but don't be discouraged when things go wrong. Don't forget that there are others in the world with bigger problems than you. Always remember to look at good things in your life and be careful and be thankful for the time you have with your family and friends. So, the next time you look at the classic situation in your life, okay? Be an optimist and see the cup
Aliás, aí vem as duas xícarazinhas falando de novo, né? A primeira diz: Is the cup half empty? Is the cup half empty? Or is the cup half full? Be an optimist and see the cup as being half full, half full. You can make the world a better place when you try to be a happy person. If you see someone without a smile, give them one of yours. He is one to get your started. Ok? Então está aí o texto, né? A gente vai continuar aqui para ver sobre o que ele fala, para ver o que a gente compreende sobre esse texto, ok? Então vamos lá. Então olha só, questão 1 aí. A gente vai ver o skim e o scanning lá embaixo. O skim a gente já viu em outros momentos. O skim é leitura superficial do texto. A gente viu isso no primeiro ano, foi basicamente. Então olha só, diante de uma situação desagradável, as pessoas têm geralmente dois diferentes tipos de atitudes. Aí eu faço vocês lembrarem do primeiro texto que eu mandei para vocês. Lembram do primeiro texto? Aquela moça lá feliz, né? Aí lá em cima no título está escrito The Bright Side of Things. Isso do primeiro texto que a gente não tem aqui. O primeiro texto eu enviei antecipadamente para vocês, como eu já disse, se familiarizarem com ele. Então, are you an optimist or a pessimist? É o que diz lá no texto. Aí o texto diz ainda naquela parte lilás lá. Há poucos ônibus circulando hoje e as filas nos pontos são enormes. Não tem jeito, só resta entrar na fila e esperar. Como você se comporta numa situação dessa? Fica reclamando porque há muita gente à sua frente ou se anima quando vê que há muito mais gente na fila atrás de você? Diante de uma situação desagradável, você fica zangado com o dark side ou procura encontrar o bright side of it, ok? Aí pede para vocês fazerem algumas previsões sobre o texto que a gente acabou de ler. Então olha só, questão 1. Diante de uma situação desagradável, as pessoas têm geralmente dois diferentes tipos de atitudes. Essa é uma questão. A próxima, a segunda, que eu coloquei aí, scanning for transparent word. Então você vai fazer um scan do texto, né? E encontrar as transparent word. Que o scan é o quê? Uma leitura rápida do texto. Então encontre pelo menos 15 transparent word do texto. A gente já viu também isso. Transparent words são cognatas, né? Palavras semelhantes que a gente encontra no texto e que nos ajudam na compreensão geral do texto que a gente está lendo, ok? Vamos continuar aqui. Vou dar um tempo para você resolver as questões e a gente retorna, já já. Então olha só, vamos ver a resposta da primeira lá. Diante de uma situação desagradável, as pessoas têm geralmente dois diferentes tipos de atitude. Como diz nos copos, lá nas xícaras, né? A primeira, se a pessoa tem uma atitude pessimista, é porque ela vê que o copo está o quê? Meio vazio, né? Olha o que diz aí. Is the cup half empty? Is the cup half empty? Se o copo está meio vazio é porque a pessoa tem um olhar pessimista da vida. Mas se a pessoa olha para o copo, o mesmo copo, né, que está pela metade, e diz Is the cup half full? O copo está cheio? Se ela entende que o copo está cheio, então, meio cheio, perdão, porque ela é otimista, ok? Is the cup half empty? O copo está meio vazio? A pessoa é pessimista. Is the cup half full? A pessoa é otimista. Quanto às transparent words, olha só as transparent words que a gente consegue visualizar nesse texto. São muitas, né? Se a gente compreende todas essas palavras aí, que são próximas da língua portuguesa, fica mais fácil de entender o texto. Olha só as palavras que a gente retira lá do texto. Difficult, consider, depend, perspective, attitude, situation, especially, difference, perception, example, optimist, positive, pessimist, negative, point, ignore, future, discourage, problem, appreciate, family, classic. São inúmeras, né, as palavras, ok? Vamos avançar um pouco aí. Então olha só, os marcadores de discurso.
O que são os marcadores de discurso e qual a importância deles, da gente identificar os marcadores de discurso no texto? Olha só aí, marcadores de discurso são palavras ou expressões usadas para organizar as ideias e torná-las claras. Observe o significado e as funções dos marcadores de discurso ou discourse mark do texto em análise. Então olha só, na linha 8 a gente vai encontrar a palavra and como marcador de discurso. Ela tem a função de to add ideas, adicionar ideias, né? O and é o nosso e da língua portuguesa, né? João vai à praia e Maria também. Então a gente adiciona, né, duas frases. And. Na linha 2, o or. O or é o mesmo que o nosso ou da língua portuguesa. To show alternative, que mostra alternativas, fazer uma coisa ou fazer outra. Na linha 10 a gente tem a conjunção but, but. Ela tem a função de o quê? To contrast idea. Colocar ideias em oposição, uma coisa ao invés da outra. Na linha 1 tem when, to express time. When expressa time, tempo, né? Ok? When do you like to go to the beach? Quando você gosta de ir à praia, né? Que dia? Qual é o tempo? So, o so, to show logical consequence, para mostrar consequência lógica. O so é o mesmo que o então, logo. Linha 6, for example, to exemplify, para exemplificar algo, ok? Tá claro aí, né? Linha 6 ainda, and then, to show sequence. Então, né? E na linha 19 do texto a gente tem o if. O if é o condicional, que é o se. To introduce a condition, para introduzir uma condição. If you like to do something, que você gosta de fazer algo, né? So, então. Linha 7, as, to show manner. O as é usado para demonstrar uma maneira, uma condição para fazer algo. E linha 10 tem on the other hand, né? To contrast idea. On the other hand quer dizer por outro lado, ok? Então aí é importante a gente identificar os marcadores de discurso no texto, porque eles dão o tom do discurso, para onde quem está pronunciando um discurso, uma fala, quem está escrevendo um texto, para onde ele se encaminha, dá direção para o texto, ok? Para a fala. Vamos adiante aí. Então olha só, leia o texto e encontre discourse markers equivalentes a. Então leia o texto novamente, né, e encontre os marcadores de discurso que equivalem ao nosso e, o se, o assim, portanto, ou, como, quando, por exemplo, e então, em seguida, mas, por outro lado. Ok? Vou dar um tempo para vocês. Então olha só, a gente traz logo as respostas aí para adiantar, né? Ficou fácil para identificar depois da primeira explanação. Então o e é o nosso and, o se, if, assim como so, ou, or, como, as, quando, when, por exemplo, for example, e então, em seguida, and then. O mais, o but, e por outro lado, o on the other hand, ok? Tranquilo, né? Então, pessoal, a nossa aula de hoje basicamente foi isso. Eu só quero agradecer para todo mundo e chamar a atenção para vocês da importância e para interpretar texto, a gente lembrar daquelas aulas nossas do primeiro ano, né? Que a gente falava sobre o reading strategy, ou estratégia de leitura. Olhar o texto, ver as fontes, de onde o texto foi retirado, se o texto traz imagem, qual é a intenção do autor, né? Questionar o texto, por que ele foi escrito, para que ele foi escrito. Identificar as transparent words que nos ajudam muito, né? Aquele vocabulário que a gente conhece do texto, como a gente viu agora, tudo isso vai nos ajudar a ter uma compreensão geral do texto. A ideia não é traduzir palavra por palavra, mas ter uma compreensão geral do texto. É isso que o Enem exige da gente, tá certo? Logo fazer chegar na mão de vocês o exercício para a gente fixar bem esse assunto que a gente viu hoje, tá bom? Obrigado, pessoal, até a próxima.